vocês? Que bom vê-los novamente! Estão preparados para a aula de hoje? Então vamos lá! Na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre as retas nas figuras geométricas planas. Vamos relembrar, quando falamos de figuras, são aquelas então que são planas. Não estamos falando nesse momento agora dos sólidos, mas aquelas planas. E nós vamos ver como que funciona então essas retas. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre retas. Primeira coisa, eu quero perguntar para vocês. Segmento de reta. O que é um segmento de reta? Pensa aí. Segmento. Tá, reta, eu acho que eu já entendi. O que está reto, então, não vai fazer curva. Um segmento. Isso, muito bem. Um segmento é um pedaço. Quando eu falo segmento, significa que eu tenho um ponto que começa e um ponto que termina. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esse pedacinho, eu tenho um ponto que começa e um ponto que termina. Parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma régua. Essa régua, eu tenho o meu ponto inicial no 0 e eu termino no 50. Então, aqui eu tenho um segmento, um pedacinho. Ela tem começo e fim, separado por 2 pontos. Então, aqui eu tenho um segmento de reta, início e fim. Isso é um pedacinho. Se isso é um pedaço, um segmento, o que seria então uma reta? Bem, aqui nós já vimos que é um segmento. E reta, o que será que é? Quando falamos só na reta, significa que essa reta, ela tem infinitos pontos. E ela vai infinitamente para a esquerda, infinitamente para a direita. Então, ela continua infinitamente. Isso é uma reta. Uma reta é infinitamente para os lados e ela tem, então, vários pontos. Entre os pontos, entre esse ponto e esse, eu tenho um segmento, um pedaço. E a continuação é sempre uma reta. Então, são linhas infinitas. Infinitas quer dizer não tem fim. Infinitamente e ilimitada, não tem limite. Ela, ó, é ilimitada em 2 direções. Então, ela vai infinitamente para a direita, infinitamente. E se por acaso eu quiser desenhar ao contrário? E se eu quiser desenhar uma reta dessa forma? Bem, aqui eu tenho um segmento de reta, combinado? Se eu fizer aqui e não deixar com pontos, eu posso fazer uma reta. Ela pode ir infinitamente para baixo, infinitamente para cima. Então, a reta são essas linhas que fazemos, infinitas, ilimitadas. Não tem limite, não tem fim. Em 2 direções. Eu posso fazer ela, então, na vertical, posso fazer ela na vertical, em pé, e posso fazer ela deitada. Quer dizer, na horizontal. Eu vou olhar, então, o meu horizonte. Da capital do nosso estado, Belo Horizonte. É porque quando eu vou olhar, ele é muito belo. Pelo menos já foi, né? Mas ele ainda continua, gente. É muito bonito. Belo. Então, horizonte é quando eu estou olhando deitado, na horizontal. Vertical. Posso falar também em diagonais. Eu posso fazer retas infinitamente para cima, infinitamente. Posso fazer para o outro lado. Posso fazer um pouquinho menos inclinado. Vai depender, mas sempre é uma linha reta. Se eu fizer assim, ó, isso será que é uma linha? Sim, é uma linha.
Mas é reta? Não, é curva. Então, isso não é reta, é uma linha curva. Reta sempre tem que estar retinho, combinado? Vamos para frente, então. Agora nós vamos falar um pouquinho de retas paralelas. O que são retas paralelas? São linhas retas que não apresentam um ponto em comum. Elas não têm ponto. Por exemplo, aqui eu tenho o meu quadrado. Se eu pegar deste ponto a esse, eu tenho um segmento de reta. Mas se eu der continuidade para um lado ou continuidade para o outro, eu tenho uma reta. Se eu seguir infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda, vou ter uma reta. Agora vamos olhar na parte de baixo. Aqui eu tenho um segmento de reta. Mesma coisa. Se eu seguir infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda, vocês perceberam que esta não encontra a de baixo? A de cima não tem nenhum ponto em comum. Elas são totalmente separadas. Elas não apresentam ponto em comum. Isso são retas paralelas. Reta paralela é que não vai se encontrar. Então, se eu pegar esse segmento e eu esticar ele infinitamente, e o de baixo também, eu não vou encontrar o de cima com o de baixo. Reta paralela. Se eu falar das laterais, a mesma coisa. Eu vou ter, então, infinitamente para cima, infinitamente para baixo, mas do lado de cá também não vai encontrar com o outro lado. Então, este segmento de reta, ele é paralelo a esse. Esse segmento é paralelo a esse. E esse segmento, ele é paralelo a esse. Tá ok? Então, falamos um pouquinho de retas paralelas, que são aquelas que não têm pontos em comum. Elas são totalmente separadas. Vamos falar agora um pouquinho das retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São aquelas que se cruzam em um único ponto. Então, elas têm só um único ponto. Um só. É redundante, ó. Um único. Para ficar bem firme, que ela não encontra mais. Não tem mais pontos. E eles formam um ângulo reto. Perpendicular vai fazer ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo, então, eles são todos os encontros dos das arestas que formam os vértices. Aqui eu formo um ângulo. Quando eu falo reto, significa que aqui está reto e aqui também. Então, aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Vendo? Um quadradinho. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Então, quando essas retas se cruzam, essa lateral com a reta de baixo, elas então vão formar um ângulo reto. Essas retas são perpendiculares. Então, eu tenho esse quadrado, uma reta aqui, outra aqui. Eles vão então se cruzar fazendo um ângulo reto. Mas nós também temos um outro tipo de reta que vai encontrar em um único ponto. Só que dessa vez não vai ser perpendicular. É o caso, então, do nosso trapézio. Olha só, aqui nós temos um trapézio que vamos, então, ter uma reta, outra reta. Só que aqui, ó, eu não faço um quadradinho perfeito. Aqui eu não faço um ângulo de 90 graus. Menor, o meu ângulo aqui, ó, ele é um pouquinho diferente. Ó, ele é mais fechadinho.
aqui eu estou encontrando, ó, um único ponto. Se eu subir infinitamente, se eu descer infinitamente, vier para a esquerda, não encontro mais. A única vez que vai encontrar essa reta com essa é esse único ponto. E esse único ponto não tem ângulo reto. Então, eles se cruzam em um único ponto. Mesma coisa, lado de cá. Aqui vai encontrar uma única vez. Essa reta de baixo com essa reta lateral vai formar um único ponto. Então, elas são retas concorrentes, que concorrem uma com a outra. Elas aqui são competitivas, entendeu? Elas gostam de concorrer. Ah, eu que sou maior. Não, sou eu. Estou brincando, gente. Mas são retas concorrentes, tá? E são retas que encontram num único ponto. Não podemos esquecer. Concorrentes, único ponto. Perpendicular também. Só que a perpendicular eu formo um quadradinho perfeito. Eu formo um ângulo de 90 graus. Combinado? Perpendicular 90 graus. Concorrente não forma um ângulo, mas também um único ponto. Então, até aqui, nós vimos 3 tipos de reta. Nós vimos a reta paralela, perpendicular e concorrente. Vamos, então, para as diagonais. Aqui nesse losango, vamos pensar nele. Eu tenho uma reta que vem aqui infinitamente, outra reta que vem aqui infinitamente. Elas vão se encontrar? Não, elas não vão se encontrar. Então, essa reta com essa são retas paralelas. Paralelas. É isso? Agora, eu tenho outras retas dos dois lados que também são paralelos. Aqui vai ser paralelo de cá. Mas eu vou ter, então... eu queria a minha caneta, não tá aparecendo aqui, mas vamos lá. Vou fazer da mesma cor, combinado? Mas prestem bem atenção. Essa reta aqui, ó, que cruzou, ela vai formar um ângulo aqui reto? Não vai. Então, elas vão ser, essa daqui, vão ser retas concorrentes. Elas estão concorrendo. Mas nós vamos ter, então, um segmento de reta. Segmento, só esse pedacinho. Reta é quando é infinito. Segmento, um pedacinho. Eu tenho um segmento de reta entre dois vértices. Olha o vértice. Lembra o que é o vértice? É o encontro dos segmentos, encontro das arestas. Então, quando eu tenho um segmento que vem daqui até lá embaixo, eu tenho nesse pedacinho aqui, o quê? Uma diagonal. Então, aqui eu tenho uma diagonal que vem aqui, um segmento, e tenho outra diagonal que vai fazer assim. Então, duas diagonais. Então, resumindo, nós temos aqui, então, vamos lá. Hora do jogo, mas antes de jogar, antes de praticar, vamos só resumir. Nós temos duas linhas que não se encontram paralelas. Temos duas linhas que se encontram em um ponto, único ponto reto, perpendicular. Duas linhas que se encontram e não formam ângulo reto, nós temos concorrente. E temos, então, segmentos de linha que vai unir um vértice ao outro, que são as diagonais. Vamos agora praticar um pouquinho e ver se vocês, olha, estão craques já nas nossas retas? Vamos lá, então. Preparados? Vamos lá. Vamos começar. Qual é a posição dessa reta? Ela está na horizontal, ela está na vertical ou ela está inclinada? Muito bem, olha, ela está na linha do horizonte. Horizontal, parabéns. Próximo. E a posição dessa reta agora? Isso, ela está retinha, ela está vertical. Parabéns! Vocês foram muito rápidos. E essa daqui?
Qual será a posição dessa reta? Ela não está no horizontal, não está na vertical. Muito bem, ela está inclinada. Parabéns! Próxima pergunta. Essas retas, elas são o quê? Paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Pensa aí. Elas têm ponto em comum? Não, elas não encontram. E olha que interessante, quando falamos de retas, nós temos aqui a setinha, justamente mostrando que é infinitamente para os lados. E mesmo assim, não encontram um ponto. Então, são retas paralelas. Muito bem. Próxima. Essas retas agora são? Bem, paralelas não pode ser. Acabamos de ver que paralelas não têm ponto em comum. E essas têm um pontinho. E agora, hein? Será que elas são concorrentes ou será que elas são perpendiculares? Vamos pensar? Esse ângulo forma um quadrado perfeito? Não, né? Não é um ângulo reto. Então, como não é um ângulo reto e só tem um único ponto em comum, são retas concorrentes. Parabéns, gostei de ver. Bem, tô vendo que vocês já estão craques nas retas. Vamos continuar treinando, combinado? É isso aí, parabéns para vocês. Estou vendo que estão craques já nas nossas retas. Não esqueçam, duas retas na horizontal, sem ponto em comum, ou na vertical, ou inclinada, que não tem ponto em comum, paralelo. Encontrou e formou um quadrado, né, um ângulo de 90 graus perpendicular. Encontrou, mas o ângulo não é concorrente. Combinado? Até a próxima aula. Desejo um enorme beijo para vocês. Bons estudos. Prestem bem atenção na professora de vocês. Façam todas as atividades que ela pedir, porque a matemática, além de tudo, precisa de muito treino. Combinado? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.